Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, nesse domingo a bola rola para Grêmio e Vasco, Vasco e Grêmio na Arena Condá, jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, ou seja, abrindo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentaram já na estreia do campeonato, na abertura da competição. O Vasco venceu em São Januário por 2-1 e agora as equipes se enfrentam, só que não no Rio Grande do Sul. O jogo vai ser em Chapecó. Bom para o Vasco, de uma certa maneira, já que o retrospecto do Vasco jogando como visitante contra o Grêmio em Porto Alegre não é positivo. Nos últimos 9 jogos entre Grêmio e Vasco, o Grêmio venceu os 9 jogando como mandante. O Vasco não pontua jogando como visitante contra o Grêmio desde 2011, no empate 1-1. E não vence desde 2006, naquele famoso gol da Alberoni, o único gol da Alberoni com a camisa do Vasco, a vitória de virada por 2-1, jogando ainda no Olímpico. Então o Vasco hoje enfrenta um Grêmio fora de casa, ou num campo neutro, já que o Vasco tem a torcida muito grande em Santa Catarina. Então a tendência é a gente ver um jogo talvez um pouco mais equilibrado nesse sentido. Vasco vem de derrota para o Atlético Mineiro, mas vinha numa sequência muito positiva com o Rafael Paiva. Já o Grêmio ficou muito próximo de conseguir uma vitória sobre o Corinthians no meio de semana. Vale lembrar que o Vasco não jogou no meio de semana por conta do adiamento do jogo contra o Cuiabá. O Grêmio entrou em campo, chegou a fazer 2-1 no Corinthians, mas tomou um empate já no finalzinho, num golaço do Garro. Gostei do jogo do Grêmio. Ofensivamente é um time muito perigoso. Hoje deve ter a volta do Pavão entre os titulares, jogando junto do Soteldo um pouco mais à frente. Vila Sante tem feito grandes jogos. O Gustavo Nunes, quando vem de segundo tempo, consegue modificar, mas defensivamente o Grêmio tem tido muitos problemas. É um time que dá muito espaço para o seu adversário e o Vasco pode aproveitar isso. Falando em aproveitar, aproveita, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, e aproveita também a promoção da Betfair. Se você ainda não está lá, Betfair é patrocinadora do Vasco e aqui do nosso canal também. Se você ainda não se registrou, aproveita a super promoção de boas-vindas. É só você clicar aqui no link para aproveitar a super cotação de 4-1 em caso de gol do Vasco. Ou seja, se você botar R$10 para apostar na Betfair e o Vasco marcar um gol contra o Grêmio, você ganha 40. Só você clicar aqui no link na descrição, fazer seu registro, leia o regulamento com calma e aí você participa da promoção, faz sua aposta lá direitinho. Tá tudo bem explicado aqui no link, só você clicar e aproveitar. Lembrando sempre, tem que ser maior de idade e sempre com responsabilidade. Mas voltando aqui para o jogo, voltando para Grêmio e Vasco. O Grêmio que ainda não se acertou defensivamente vai enfrentar um Vasco que tenta se recriar ofensivamente. Pela primeira vez, o Vasco pode ter o trio PVC, Payet, Verratti e Coutinho. Acho improvável, os três estão relacionados, mas a tendência é que o Coutinho, assim como o Verratti, que é sempre titular, Coutinho seja o titular, até pela ausência do Praxedes, que vinha jogando nessa função de meia central. O Paiva utiliza um 4-2-3-1, deixa 2 volantes mais plantados, Hugo Moura e Cocão, e deixa um meia um pouco mais ofensivo jogando por dentro, flutuando, muitas vezes, inclusive, pelos lados. Era o Praxedes que vinha jogando, não está relacionado, já foi o JP, já foi o Estrela também antes da lesão e o próprio Payet antes da lesão. A tendência é que a gente veja hoje o Coutinho fazendo essa função, como fez no segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro. Aquele meia mais central distribuindo o jogo. Não acredito que a gente vá ver ele e o Payet jogando juntos. A não ser que o jogo, de uma certa maneira, transcorra para isso. Mas a tendência é a gente ver talvez o Coutinho jogando um tempo e o Payet outro, porque nenhum dos dois está em condição ainda de jogar 90 minutos. O Payet está voltando agora, já não vinha nem sendo relacionado para os jogos, e o Coutinho disputou ali 30 minutos, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro, ou seja, não estava pronto nem para 45, improvável que esteja pronto para 90. Então a tendência é a gente ver um no primeiro tempo e outro no segundo tempo, é o que eu acredito que vai acontecer com o Vasco. Vasco que hoje também não tem o Adson. Adson que normalmente ao longo da carreira já tem uns desgastes musculares constantes, Dificilmente o Adson consegue uma sequência muito longa jogando 90 minutos. No próprio Vasco constantemente é substituído, porque é um cara de muita intensidade, muita velocidade, mas não sustenta por 90 minutos. Foi poupado, não viajou com um grupo para Santa Catarina, para Chapecó, e possivelmente teremos Emerson Rodrigues fazendo a estreia como titular.
mais um que entrou também contra o Atlético Mineiro, assim como o Coutinho, mas deve ser o titular da posição. Até saiu a notícia essa semana, né, que o gramado tá bom, que em Chapecó tá tudo ok, mas nunca foi um gramado de muita condução de bola, né? Sempre foi um gramado um pouco irregular. Não sei se seria o melhor você utilizar o Emerson Rodrigues, que é um condutor de bola, nesse tipo de situação. O Adson também é. Mas olhando para o elenco do Vasco, também não tem grandes opções de jogadores com características diferentes, como é o David, por exemplo, que é um jogador mais físico. Na Arena Condá, normalmente é um jogo um pouco mais pegado, um pouco mais físico do que um jogo rápido de condução de bola. Mas vamos ver como é que vai ser o desempenho, se o Vasco vai tentar jogar um pouco mais recuado para usar a velocidade do Emerson Rodrigues nos contra-ataques. O Vasco já fez alguns gols nessa temporada, no Brasileirão, mais especificamente em jogadas de contra-ataque, muitas vezes com o Adson puxando, e essa é a característica do Emerson Rodrigues. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele, caso realmente ele seja titular da equipe. O elenco não tem grandes outras opções para ponta, a gente já falou muito sobre isso aqui, já até analisamos o mercado de pontas por aqui. Então a tendência é a gente ver um Vasco com Coutinho e Emerson Rodrigues pela primeira vez e muito possivelmente o Payet entrando no segundo tempo. Outra novidade que o Vasco pode ter na partida, principalmente na segunda etapa, é o Souza. Souza que ainda não reestreou pelo Vasco, Alex Teixeira entrou contra o Atlético, Coutinho entrou contra o Atlético, só o Souza, dos últimos reforços do Vasco, ainda não entrou em campo, está relacionado e pode ser uma opção para o segundo tempo. Vale lembrar que o Paiva tem feito muito isso. Chega ali aos 30, 25 da segunda etapa, normalmente ele tira os dois volantes, entra com outros dois volantes para tentar dar um gás novo no meio de campo. Fez muito isso nas últimas partidas, pode ser que o Souza seja essa opção de entrar no fim ali para tentar dar um gás novo nesse meio de campo. Fato é que o Vasco vai para um duelo onde não é favorito. Apesar do momento complicado do Grêmio, vice-lanterna do campeonato, contra um Vasco 11º. O Vasco tem uma dificuldade muito grande, como eu falei aqui, de jogar como visitante contra o Grêmio. Mas talvez, jogando fora do Rio Grande do Sul, fora de Porto Alegre, consiga ter um desempenho melhor, ou uma sorte melhor, que consiga voltar a pontuar. Se a gente olhar sempre no comparativo com os anos anteriores, é um jogo onde o Vasco não conta com muita coisa. E sair com um ponto hoje talvez seja significativo demais para o Vasco, porque o Juventude perdeu, o Criciúma venceu e encostou, mas o Inter também empatou. Algumas equipes daquele bolo ali empataram. Se o Vasco conseguir pontuar, seria importante. O Grêmio que entra mais pressionado, porque na parte de baixo o Vitória venceu, Fluminense venceu e a turma vem atropelando ali, vem conseguindo uma tentativa de arrancada nos últimos jogos e o Grêmio que está mais embaixo tem ficado para trás. O Vasco pode até utilizar isso, essa pressão maior pelo lado do Grêmio, para tentar forçar um erro, tentar esperar um erro do Grêmio para conseguir matar o jogo. Vamos ver. Bola rola às 7 horas da noite, às 9 mais ou menos acaba, então 9h30 teremos live aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. Saudações e até mais tarde.